Então, Léo, vamos começar? O Leonardo é fellow de primeiro ano de retina e de neuroftalmo, e ele vai apresentar, então, um caso cirúrgico. Léo? Isso, obrigado, professor. Então, eu vou Caso apresentar o caso clínico, né? clínico, Caso clínico. exatamente. E só lembrando o pessoal que está começando a acompanhar as reuniões aí, que ela também está no YouTube, então quem perder, chegar atrasado, quiser assistir uma reunião antiga, elas todas estão já no nosso canal da Retina da USP, lá no YouTube, dá para conferir. Então, vamos começar com o nosso primeiro caso clínico. Eu queria agradecer ao professor Sérgio, doutora Cleide, doutor André, que de alguma forma contribuíram com o caso ou com a revisão de literatura. Nosso caso, aqui começando, é um pouquinho diferente do tradicional. Foi uma paciente que foi encaminhada ao pronto-socorro do Hospital das Clínicas da USP, mas foi encaminhada ao pronto-socorro da neurologia, por um oftalmologista externo. Então, ela chegou no pronto-socorro com uma carta referindo cefaleia há cerca de um mês e um edema de papila bilateral que foi visto no exame oftalmológico, então, como eu citei, por um oftalmologista externo. E no pronto-socorro da na neurologia, a paciente referia, então, uma história de uma cefaleia holocraniana que tinha começado no último mês e que ela tomava alguns remédios e conseguia melhorar a dor. Associado a isso, um pouquinho mais, alguns dias mais tarde, a paciente começou a ter alguns episódios de tontura, náuseas, chegou a ter alguns episódios de vômito também, isso mais próximo da entrada no pronto-socorro. E, além disso, a paciente também relatava uma baixa de acuidade visual, que era bilateral, ocorreu de forma simultânea nas últimas 2 semanas e tinha sido pior nos 3 primeiros dias do quadro. A partir dos 3 primeiros dias do quadro, essa acuidade visual estava meio que estável, mas a paciente estava com uma visão bem ruim no momento. De comorbidades, então, ela era uma paciente, apesar de ser jovem, ela era uma paciente obesa e de medicação utilizava apenas um anticoncepcional oral já há algum tempo. A neurologia decidiu internar essa paciente, tá? Eles pediram uma tomografia de crânio com contraste, pediram um exame de líquido, alguns laboratoriais que são de praxe do serviço deles para esse tipo de queixa. E aqui a gente observa que tanto a tomografia de crânio como a tomografia de cervicais não apresentavam nenhuma lesões estruturais, apenas alguns achados que foi laudado pela equipe da radiologia, como a dilatação de bainhas do nervos ópticos, associada a discreta insinuação licórica na cavidade celular. E esses achados poderiam sugerir, então, algum distúrbio da pressão intracraniana. O exame do líquor foi feito também, ela apresentava uma pressão de abertura de 32, sendo que a referência para a idade é de 25. Os exames de sangue solicitados pela equipe da neurologia, então, mostravam um VDRL de 1 para 32, um FTA-BS reagente, as provas inflamatórias pouco elevadas, mas estavam elevadas, um FAN negativo, um beta-HCG também negativo, exames infecciosos negativo, bem como o ANCA negativo. Nesse momento, então, foi solicitada a avaliação pela equipe da oftalmologia também. A oftalma avaliou o paciente já em leito, apresentava acuidade visual de conta-dedos a 1 metro, conta-dedos a 2 metros, pupila sem alterações, motilidade, pressão e biomicroscopia também sem alterações. E a fundoscopia, depois de toda essa história, como se segue? Então, esse é o olho direito da paciente, tá certo? Eu não vou comentar, acho que vou esperar vocês comentarem os achados fundoscópicos. Olho direito, olho esquerdo dessa paciente. Colocar as imagens lado a lado para a gente comparar, certo? E, inicialmente, tendo visto toda essa história clínica, essa imagem, os exames de imagem, exames de sangue, eu queria ver se vocês abrem para hipóteses diagnósticas, não precisa fechar nada ainda, mas só para ver uma discussão de uma mulher de 24 anos, obesa, com essa história de cefaleia, náuseas e vômitos, com perda bilateral, os exames de sangue e imagem mostrados. Professor. Perfeito. Então, Cleide, você acompanhou esse paciente? Eu acho que sim, mas não estou me lembrando dela agora. Tá. Jorge, você quer fazer algum comentário? O que é importante você pensar nessa paciente, nessas situações? Cleide, se você quiser comentar também. Se alguém... Boa noite. Um caso bem interessante, chegasse para mim um paciente jovem, mulher, obesa, com cefaleia, vômito e edema bilateral de papilar, eu pensaria em pseudo tumor cerebral, que é uma entidade que tem uma cursa com aumento de pressão licórica, como foi apresentado em 32, e que é um paciente que se beneficia muito com o uso de amox, não corticoide, que você consegue diminuir essa pressão licórica e, se eu não estiver errado, para você tratar esse paciente é baixar o peso.
de emagrecer, e geralmente você melhora bastante desse processo que não é muito bem explicado e que o paciente estaria bem. Mas achei interessante na fundoscopia que parece uma fundoscopia de um processo isquêmico, inflamatório, você parece ter exudato algodonoso, com vasculite, drusa, bem diferente. Eu esperaria, pela história, ter só um edema bilateral do nervo óptico, e não esse aspecto aí, parecendo síndrome de Putcher, mais ou menos uma coisa tipo essa. E ela tem FT-ABS, se não me engano, reativo, né? Pensaria em sífilis. Será que então uma associação entre pseudotumor cerebral e processo de sífilis terciário? Na periferia tem essas alterações parecendo drusa, mas estão muito numerosas para ser drusa. Talvez, se a gente tivesse uma visão mais próxima, poderia definir melhor essas lesões. Ô, Léo, quer voltar só na retinografia? Volta aí na retinografia. Isso. Então, se você prestar atenção, tem hemorragia, se chama de vela, parece que, né, em alguns vasos da região nasal você tem uma tortuosidade, parecendo que ele teve uma oclusão de ramo, certo? Um exudato duro na fóvea, exudato algodonoso, esses múltiplos pontos brancos parecendo drusa, mas não tenho certeza se isso é drusa, está mais para não ser drusa. Em todo média periferia e periferia nasal tem bastante. Então, foge do quadro de pseudotumor, que eu viria aí um edema de papila muito avantajado, e não está acontecendo. Perfeito. Então, assim, pelo quadro, pela história clínica, lembra pseudotumor cerebral, mas o fundo de olho não parece ser compatível. Ela tem luz, né? Ela tem a sorologia positiva. Positiva. Mas também o fundo de olho não é sugestivo de luz. Do fenótipo de apresentação de luz, certo? Como luz é um grande imitador, né? Ou seja, pode aparecer em qualquer situação, o famoso grande imitador. A gente, às vezes, tem luz de uma forma totalmente não usual que a gente está acostumado no dia a dia. Perfeito os diagnósticos diferenciais, mas parece que está faltando alguma coisa aí. A pressão arterial e controle do rim, foi isso? Por que você está pensando nisso, Teresa? Não, a parte isquêmica, sei lá, antes a gente via muito a hipertensão maligna, né? Que você tem hemorragias, exudatos na retina bilateral, com edema de papila também um pouco. Então, eu estava pensando, preciso saber da pressão arterial dela, só isso, para complementar, porque pseudotumor cerebral, eu concordo com tudo que o Jorge falou, e se for... Teresa, não dá para te ouvir. O fundo de olho não é compatível com pseudotumor cerebral, mas poderia ser com uma hipertensão arterial maligna. Então, a parte renal e de hipertensão precisaria saber também. Perfeito, perfeito. Alguém discorda aqui? Concorda com algum outro diagnóstico diferencial? Cleide? Concordo com tudo. Acho que a discussão está perfeita. Mas quanto ao tratamento da luz, independente de qualquer coisa, tem que tratar essa neurosífilis. Mas eu acho que o quadro de fundo de olho é um Putcher-like, né? Mas numa paciente como essa, acho que a primeira coisa a investigar é realmente, já que já excluiu doença autoimune, né? Os autoanticorpos, que poderia ser um lúpus, por exemplo, mas se não for isso, eu pensaria em hipertensão maligna mesmo. Perfeito, perfeito. Léo, então você quer mostrar o que não foi falado no começo? Quer continuar? Vou mostrar primeiro os exames que a gente seguiu fazendo nessa paciente. Então, a gente fez o OCT, um exame bem disponível no momento para a gente fazer. A gente observa, então, que a paciente apresentava um edema de papila, ela apresenta algumas pregas de retina logo emergindo ali na região do disco. Além disso, nesse olho direito, a gente observa um aumento da espessura da coroide para a idade, bem como essas lesões hiperrefletivas, tanto na camada da retina mais superficial, como na retina superficial mais no plexo profundo, aquilo que a gente chama de PAN. Ela tinha algumas lesões dessa forma. O olho esquerdo da paciente, ela também apresentava um descolamento líquido subretiniano e também tinha a presença de alguns exudatos. E a gente fez o OCTA do olho direito, então no OCTA a gente consegue observar bem áreas
de diminuição do fluxo tanto no plexo superficial, como diminuição no plexo profundo e também diminuição do fluxo na região da córeo capilar do olho direito. E aqui eu chamo a atenção também, tanto no anface como no B-scan, essas lesões em plexo profundo da retina interna. O olho esquerdo apresentava lesões semelhantes, só que menos evidentes, então tinha um menor fluxo tanto no plexo superficial como profundo, bem como na região da córeo capilar desse paciente, mostrando que tanto coroide como retina estavam acometidos, tá? O Jorge, você quer isso se encaixa no seu diagnóstico? Você quer rever o diagnóstico aqui com essas alterações de OCT? Não. As alterações do OCT me lembraria uma oclusão vascular, né? Talvez por uma hipertensão acelerada, como a Teresa falou, poderia causar isso? A ideia de Teresa está bem correta. A teoria de você fazer uma hipertensão maligna, fazendo áreas de exclusão capilar e também coroidiano. Então, parece que pode pensar por aí. Agora, não sei como é que está a pressão dela. Outra coisa é que você tiver luz, você pode ter o que eles chamam de impende venous occlusion, quando você tem um quadro de oclusão de veia central da retina, mas não é florido, mas você tem uma baixa de fluxo bastante pronunciado. Pensaria por aí. Perfeito. Então vamos ver se essa paciente é hipertensa. Léo, algum outro comentário? Não, acho que além da função renal, podia perguntar se ela está grávida, né? Outro motivo dela ter uma hipertensão maligna. Ou uma hipertensão rápida, uma eclâmpsia. O Léo vai mostrar os exames aqui. Perfeito, Cleide. Ótimo. Não, a gente mostrou no segundo slide ali um beta-HCG já negativo, mas com certeza é um diferencial bem importante. Então, enfim, a gente escondeu um pouquinho aqui, né? Pressão arterial da paciente 220 por 140, num quadro clínico como esse, e apresentava, então, sinais de insuficiência renal aguda, uma creatinina alta, aquela pressão licórica aumentada e aqueles sinais que a gente vê na tomografia são secundários à encefalopatia hipertensiva, ou seja, o paciente tinha o mesmo edema que ele faz na retina, ele faz intracraniano e aumenta a pressão, então tem sintomas de náusea, vômito e sinais que podem enganar a gente como um quadro primário de hipertensão intracraniana. E, além disso, apresentava retinopatia hipertensiva grau 4, já com edema de papila. O diagnóstico, então, foi de hipertensão acelerada maligna, com retinopatia, coroidopatia e neuropatia hipertensiva. A paciente precisou ser encaminhada para UTI, para controle pressório, porque a gente sabe que 80% desses pacientes vão a óbito se não tratados nos 2 primeiros anos de doença do diagnóstico. Então, foi feito um ecocardiograma, um ecocardiodópler transtorácico, e para quem não lembra, esse aqui é o miocárdio, uma secção do miocárdio mostrando que ele realmente está hipertrofiado, não mostrando apenas uma lesão aguda, mas uma hipertensão provavelmente já de algum tempo de estabelecimento, que agudizou nesse momento. Foi feito também o Doppler das artérias renais para evidenciar alguma causa secundária para essa hipertensão maligna, mas a paciente também já apresentava alguns sinais de nefropatia parenquimatosa bilateral, ou seja, esse paciente não tinha apenas um dano agudo, mas já vinha apresentando sinais de hipertensão em um período prévio, e sem alterações nas artérias renais para mostrar algum comprometimento secundário da doença. Uma emergência hipertensiva com lesões em 4 órgãos-alvos merecia mesmo a paciente ir para a UTI. A gente ficou na dúvida na causa dessa hipertensão, uma paciente de 24 anos, mas ela tinha uma história familiar importante para hipertensão arterial primária sistêmica. Ela tinha uma história também de anticoncepcional oral há 10 anos e com troca há 2 meses para um anticoncepcional com uma dosagem maior de estrogênio. Além disso, ela tinha também síndrome metabólica. Foram feitos alguns exames de sangue para investigar essa causa de hipertensão secundária, e o que a gente achou nos exames foram justamente a insuficiência renal que ela apresentava, alguns sinais laboratoriais de microangiopatia, como a queda do nível das plaquetas e o aumento do LDH da paciente, e outras investigações para causas secundárias também foram feitas. Então, a gente consegue ver aqui tanto a aldosterona como a renina, e a relação da aldosterona com a renina se apresentava no limite normal, tá? Apesar da renina estar um pouco elevada, ela acontece mesmo em causas primárias da hipertensão maligna, conforme foi discutido com a nefrologia, e a relação que é a mais valorizada para procurar uma causa secundária, como um hiperaldosteronismo, também se apresentava normal. Foi feita uma ressonância de abdômen e ressonância de suprarrenal, procurando outros focos que pudessem causar essa hipertensão, mas sem nenhum achado. Por parte da oftalmologia, então, diagnóstico de coroidopatia, retinopatia e neuropatia óptica hipertensiva, e pela nefrologia e grupo da hipertensão, uma hipertensão acelerada maligna, precipitada pela troca do anticoncepcional
de baixa dosagem, de muito baixa dosagem para baixa dosagem em uma paciente, então, previamente hipertensa com hipertensão primária. Esse é só um acompanhamento que a gente tem na paciente, um mês depois. Então, a gente observa que já existe a resolução do edema de papila, inclusive com palidez do nervo óptico à direita, e alguns sinais já de cronicidade, como o afilamento da retina interna, como a gente consegue observar nas setas. Aqui só comparando, apesar de serem duas modalidades diferentes de retinografia, tá? Mas a gente consegue ter uma noção que realmente os exudatos, esses infartos da camada de fibras nervosas, já estavam em resolução após o tratamento com os antihipertensivos que ela fez uso tanto na UTI como na enfermaria. Ela interrompeu o anticoncepcional oral, ela iniciou o DIU de cobre, ela fez o controle da PA com enalapril e com relação à sífilis, ela concluiu o tratamento com penicilina cristalina EV por 14 dias também. Mas a paciente continuou hipertensa e agora ela é uma doente renal crônica já sem diálise. E tem 6 slides para comentar sobre hipertensão maligna. Acho que não sei se querem fazer algum comentário antes. Algum comentário aqui? O caso, a apresentação foi excepcional aqui, Léo, parabéns. Tá? Eu tenho uma pergunta da Mirella Gomes, se é possível uma crise hipertensiva com origem renal, só com coroidopatia hipertensiva, sem ter acometimento retiniano. Você pode ter uma coroidopatia mais intensa do que a retinopatia, mas em geral elas são concomitantes. Exclusivamente coroidopatia sem ter nenhum sinal de retinopatia é mais incomum. Eventualmente você pode até ter, Mirella, mas não é o usual, tá? Algum outro comentário aqui, antes de o Léo fazer a revisão? O interessante aqui é que a paciente entrou com um quadro, como o Jorge chamou a atenção, né? Um quadro que a gente fazia, a gente pensar em pseudotumor cerebral, né? Com a falta dos os outros dados clínicos, né? Então é importante sempre a gente fazer esse diagnóstico diferencial, chegar a esses outros dados clínicos para completar o diagnóstico, né? Como foi feito aqui. Então, Léo, você quer continuar? Vamos continuar. Então, a hipertensão maligna ou hipertensão acelerada maligna são dois sinônimos. Existe um pouco de divergência na literatura, mas o que se acredita é que é uma elevação da pressão arterial, que é grave, geralmente acima de 180 de sistólica e 120 de diastólica, associada então à retinopatia e ao edema de papila bilateral. Ela pode estar, e ela geralmente está acompanhada de outras lesões de órgãos-alvos, como a insuficiência renal, a insuficiência cardíaca, ou mesmo a encefalopatia hipertensiva, como a gente viu na nossa paciente. E como eu havia comentado, se não tratado, a mortalidade desses pacientes chega a 80% em 2 anos. Por isso é importante que a gente faça o diagnóstico desses pacientes. E diferente das formas crônicas da retinopatia hipertensiva, que a gente sabe que existe um processo de remodelamento lento, com hiperplasia intimal, estreitamento arteriolar, que dá todos aqueles aspectos clínicos fundoscópicos, na hipertensão acelerada maligna, o que existe é uma disfunção endotelial sistêmica, não só ao nível da coroide, da retina, mas também ao nível renal, hepático, cardíaco e encefálico, que leva então esses vasos a um depósito de necrose fibrinoide dessas arteríolas e trombos na microcirculação, e isso dificulta a perfusão de diversos tecidos pelo corpo, e um deles, inclusive, a retina. A manifestação ocular, então, pode se dar dessas 3 maneiras, tanto na coroide, como na retina, como no nervo óptico. E a gente sabe que a coroide, ela apresenta um tônus simpático, ou seja, ela é vascularizada pelo sistema simpático. Então, qualquer aumento da pressão arterial, esse tônus simpático tenta reduzir o fluxo com vasoconstrição, né? E a vasoconstrição vai levar a um menor fluxo ao nível da córeo capilar. A gente tem, então, uma isquemia de córeo capilar que se manifesta, então, através dos DEPs serosos e as manchas de Elschin e as estrias de Seigert's, que a gente consegue ver tanto no fundo de olho, mas também fazendo os exames de angiografia fluorescínica. No entanto, a retinopatia hipertensiva, a retina, os vasos da retina não apresentam esse tônus simpático, é basicamente feito o sistema de regulação vascular num sistema de autorregulação, ou seja, mediadores locais do próprio endotélio e da musculatura vascular fazem essa dilatação ou vasoconstrição. E justamente a gente vai ver isso se manifestando em forma de hemorragias, exudatos, e diversos níveis de isquemia, desde oclusões arteriais mais superficiais, mas também no plexo vascular profundo, como a gente viu no nosso caso, o paciente apresentando diversos pontos de PAN. Como a gente sabe, a hipertensão maligna leva a um grau de insuficiência renal e cada vez mais tem se utilizado o OCTA para esses pacientes.
pesando riscos e benefícios de uma angiografia fluorescênica, esses pacientes acabam se beneficiando mais, então, de um exame não invasivo que não vai prejudicar ainda mais o rim desses pacientes. Esse é um exemplo de um caso de um paciente com hipertensão maligna, que foi feita toda uma análise completa multimodal. Ele apresentava tanto lesões de coroide, como a gente consegue evidenciar ali pelo descolamento seroso de retina, mas também apresentava sinais de retinopatia. O OCTA não mostrava nenhuma lesão evidente nesse caso. Além disso, o OCTA acaba se tornando muito importante nesses pacientes com retinopatia hipertensiva que apresentam dano renal, porque a gente consegue acompanhar o status do fluxo vascular, tanto da retina e da coroide, não só o status daquele momento da lesão, mas a gente consegue acompanhar ao longo do tempo a melhora do fluxo dessas áreas, tanto da retina como da coroide. E esse é um exemplo de caso, é o olho esquerdo da paciente, mostrando, então, no momento inicial do diagnóstico da hipertensão maligna e 3 meses após. A gente observa que na coroide e na retina ambos apresentavam baixo fluxo, mas a coroide conseguiu recuperar esse fluxo muito melhor do que a retina. Então, a gente observa que em 3 meses a coroide teve uma melhora dessa perfusão, ao passo que a retina superficial não apresentou uma recuperação tão importante como a coroide. Nesse caso, então, o nosso caso acaba tendo bastante achados clínicos interessantes que a gente acaba vendo e compilados num caso só, como o aumento da espessura da coroide, que é muito mais visto na síndrome real, quando tem aquele pico hipertensivo, a coroide costuma ser mais congesta do que a retinopatia hipertensiva por hipertensão maligna, mas também, nesses casos, a coroide costuma estar aumentada, as isquemias de plexos superficiais, mas também as isquemias de plexos profundos da retina interna. Além disso, como a gente já comentou, isquemias de córeo capilar também são vistas no nosso paciente. Bom, ainda sobre o caso, a gente, de acordo com a nefrologia, com a cardiologia, a gente acredita que o gatilho para esse paciente ter desenvolvido a hipertensão maligna realmente foi o uso do anticoncepcional oral, em especial a troca desse anticoncepcional que ela fazia uso já há algum tempo, de uma muito baixa dosagem para uma dosagem maior. E esse é um mecanismo muito pouco frequente, existem raríssimos relatos de casos na literatura, falando da troca de anticoncepcional e do uso de anticoncepcional, causando, então, a hipertensão acelerada maligna. Esse é um dos poucos relatos que tem, justamente de uma paciente, não tem imagens oftalmológicas, só imagem cardíaca, que foi publicada numa revista clínica, de uma paciente previamente rígida que evoluiu com um quadro semelhante ao nosso, e com hipertrofia e insuficiência cardíaca congestiva, não pela troca do anticoncepcional oral, mas pelo uso de anticoncepcional oral de baixa dosagem. O importante, a mensagem a gente sempre deve excluir outras causas, porque isso aqui é muito mais incomum do que uma causa renal, ou um feocromostoma, ou qualquer outro tumor secretor de catecolamina, ou enfim, causas secundárias devem ser todas excluídas para a gente chegar a esse diagnóstico final, que a medicação pode ter o efeito de aumentar a pressão arterial. Em resumo, então, a mortalidade da hipertensão maligna não tratada é 80% em 2 anos, tá? O uso de anticoncepcional de baixa dosagem causando quadro é muito raro, e os relatos são mais raros ainda, apesar de que o diagnóstico da retinopatia, quando o quadro é florido e a pressão é medida, é muito simples, né? E o uso do OCTA acaba ajudando não apenas no diagnóstico, mas também no acompanhamento da melhora do fluxo e da perfusão, tanto de coroide e retina desses pacientes. E é isso. Excelente, Léo. Parabéns pelo caso, pela apresentação, pelo formato da apresentação. Excelente. Algum comentário adicional aqui? A gente pode avançar. Qualquer outro comentário de alguém que não tem acesso ao microfone, é só fazer pelo chat, tá? Então, o Pedro, que é preceptor, Pedro Braga, vai apresentar a imagem, então, da semana. Pedro? Bom, boa noite a todos. Como o professor Sérgio disse, sou preceptor, vou apresentar a imagem dessa semana. Gostaria de agradecer, então, ao Dr. Sérgio, que me ajudou com a elaboração dessa apresentação, e peço desculpas desde já pela minha voz aqui, que eu estou recuperando ainda. Bom, o nosso caso é de um homem de 67 anos que procurou um atendimento por baixa acuidade visual há 5 meses, associado à nitalopia. Não tinha nenhum antecedente oftalmológico. Na entrada apresentava acuidade de 1,09 e este OCT. Aqui, em maior aumento, a imagem que está ali separada no quadrão. Se alguém quiser já fazer algum comentário, ou eu sigo em frente, professor? Tá. Eu acho que a gente pode... É um diferencial interessante. Então, tem essas lesões de retina externa. Se alguém quiser descrever aqui e ver qual o diagnóstico diferencial de uma pessoa, então,
com 67 anos já, com a baixa de pouco tempo de história, né? São 5 meses, associado à nictalopia e com uma visão boa, né? Quais são os principais diagnósticos diferenciais aqui? Desnutrição com hipovitaminose. De que vitamina você está pensando, Teresa? Né? Isso. Então, hipovitaminose A é um diagnóstico, certo? Agora, aqui, qual que seria a causa? Você imagina? Uma pessoa de 67 anos, por que ele teria? Alguma ideia? Cirurgia bariátrica? Ótimo, Jorge, ótimo. Então, cirurgia bariátrica é uma coisa que a gente tem sempre que perguntar quando tem algum tipo de alteração, nictalopia de aparecimento tardio ou logo depois de uma alteração de alguma cirurgia, então é importante ter isso na anamnese, tá? Agora, além da hipovitaminose A, algum outro diagnóstico diferencial dessas alterações? Depósito drusenoide subretiniano é muito parecido com essas alterações aqui, certo? Mas, em geral, a autofluorescência aqui é diferente, distingue essas duas patologias. A gente vai ver, acho que tem uma imagem de autofluorescência mais para frente. Concordam? É mais no... Parece pseudodrusa. Isso, pseudodrusa reticular ou depósito drusenoide subretiniano, certo? Mas SDD. envolve mais a região supramacular, está relacionado com drusas também. Esse paciente aparentemente não tem isso, tá? Mas tem outros diagnósticos importantes aqui também. Outra Distrofia de Sorge. Desculpa, pode falar. Pode falar, Jorge. Não, pode falar. Essa interrupção de várias áreas da elipsoide me lembra sífilis, que às vezes acontece, você tem um apagamento da camada externa dos fotoreceptores. Às vezes é muito maior do que isso, mas me lembra, né? Diversidade diferencial. Isso, então, para ver essas lesões seria um outro diagnóstico diferencial, que eu estava falando de distrofia de Sorsby também, parece muito isso aqui, certo? Anomalia num gene que chama TIMP3. Você deposita substâncias aí pouco metabolizadas, os dímeros, na membrana de Bru e parece muito essas lesões, afeta o polo posterior. Algum outro diagnóstico diferencial? Fundus abipuntatus, certo? Então, aparecem pacientes mais jovens, tem alterações maiores no fundo de olho, mas as lesões são muito parecidas com essas alterações aqui, tá? E, em geral, essas alterações aqui estão associadas a alguns pontos amarelados na retina, no polo posterior, que tem duas situações em que a gente vê isso também, em estria angioide. Não é o OCT de estria angioide aqui, mas eu estou falando da fundoscopia da hipovitaminose A, é parecido com estria angioide, são os pontos amarelos que podem aparecer, e Alport. Alport também você pode ter esses pontos amarelados no fundo, mas com um OCT diferente. Alport a gente mostrou umas reuniões atrás, um afilamento da retina temporal, da retina interna temporal aqui também, né? Pedro, vamos continuar? Perfeito, professor. Então, mostrando aqui as imagens, como o professor bem tinha dito, temos aqui a autofluorescência e a retinografia, mostrando justamente aqui o aspecto, como o professor disse, já que ajuda a diferenciar essas lesões dos depósitos drusenoides, né? Nós temos aqui, então, fica esse aspecto mosqueado, como se fossem lesões hipoautofluorescentes, e na retinografia, apesar de ficar um pouco difícil, a gente consegue ver algumas imagens branco-amareladas na região do polo posterior. Vai ter algumas outras imagens mais para frente que vão ficar mais características. Então, acho que aqui eu já posso até passar, né? A gente ia perguntar sobre a hipótese, mas realmente o paciente referia uma cirurgia bariátrica há 15 anos e quando foi feita a dosagem, né, das vitaminas, ele tinha uma baixa vitamina A sérica. Depois da reposição, então, nós temos aqui o comparativo mostrando que ainda dava para ver, né, a retinografia ficou um pouco difícil, mas ainda dava para ver um pouquinho essas lesões branco-amareladas, mas na autofluorescência já dá para ver um pouco da melhora desse padrão. E aqui no OCT a gente vê a regressão desses depósitos, né, que ficam ali abaixo da linha elipsoide, mas ainda estão presentes, mesmo que esses segmentos são 6 meses e 1 ano, né? Então a gente vê que ainda apresenta as lesões. Então ficamos com esse diagnóstico de deficiência de vitamina A.
Algum comentário Perfeito. antes de seguir, professor? Alguém quer fazer algum comentário aqui? Algum outro diagnóstico diferencial? Ou a gente pode seguir? Eu acho que pode seguir, Pedro. Então, perfeito, professor. Então, falando brevemente sobre a deficiência de vitamina A, só relembrando a todos que a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, né, que os seres humanos adquirem pela dieta, e fica 90% ali, quase sua totalidade estocada no fígado. Tem diversas funções no nosso organismo, mas focando aqui na parte que nos interessa, né, no olho vai funcionar justamente na manutenção do epitélio conjuntival e corneano e na própria função visual. Aqui a gente cita principalmente a visão noturna, que é a mais afetada, né, na sua deficiência, mas lembrando que um derivado da vitamina A é componente fundamental do pigmento visual, né? O 11-cis-retinal, que é ligado à opsina, que vai sofrer a fototransdução. Então, falando um pouquinho sobre a deficiência da vitamina A em si, considerando em países em desenvolvimento como o nosso, a gente ainda tem quadros bem graves, né? 500 mil casos de cegueira irreversível por ano e mais de 10 milhões de crianças e gestantes com algum grau de xeroftalmia. Quer dizer, por uma carência nutricional, a gente ainda tem um número bem importante de pacientes com a visão afetada por causa disso. Em países desenvolvidos, a estatística acaba sendo um pouco diferente. Lá a gente não tem tanto essa questão de deficiência por falta de acesso, mas é mais, né, tem um grau maior de obesidade, então as síndromes desabsortivas acabam tendo um papel mais importante. Então, fibrose cística, cirrose, a beta-lipoproteinemia, doença de Crohn, RCU e aí a cirurgia bariátrica, como foi o caso do nosso paciente. E um detalhe aqui para a cirurgia bariátrica, que pode acontecer anos após a cirurgia. Como a gente viu no nosso caso aqui, o paciente tinha feito a cirurgia há 15 anos e começou a ter sintomas só mais recentemente. Então, o quadro clínico vai ser bastante variável e vai acometendo aí desde um quadro mais leve, né? Então, afetando aí principalmente um quadro de nictalopia, que pode afetar tanto crianças quanto adultos. E essa tabela aqui desse estudo é bem interessante, que ela vai mostrando justamente essa questão da faixa etária e a relação, né, com cegueira, né, da fase da doença que o paciente se encontra. Então, os quadros mais de superfície ocular, então o quadro de xerose conjuntival, as manchas de Vitor, né, que são o quadro mais característico, com aquela lesão espumante associada ao Corynebacterium, a córnea, né, a xerose na córnea, que já pode evoluir com úlcera, ser um quadro aí muito mais grave, já associado à cegueira, e esses quadros geralmente vão acometer crianças, e o fundo xeroftálmico é já mais associado a pacientes adultos. E aí, entrando mais um pouquinho no fundo, né, nas lesões retinianas pela deficiência de vitamina A, nós vamos ter, então, aqui justamente essas manchas branco-amareladas, principalmente no polo posterior, que na autofluorescência vão se mostrar como lesões hipoautofluorescentes. Aqui, né, as imagens do nosso paciente do quadro clínico, e aqui de um outro estudo mostrando que fica um pouco mais característico. No OCT, então, aqui nós temos, a gente consegue ver essas lesões hiperreflectivas abaixo da linha elipsoide. Aqui nessa imagem maior aumenta, é mais fácil de verificar. Então, nós temos aqui a linha elipsoide abaulada, essa lesão hiperrefletiva, ocupando justamente o espaço do segmento externo dos fotorreceptores. E alguns autores acreditam que seja justamente pela degradação, né, e extravasamento de material desses segmentos externos que vai levar a esses depósitos hiperrefletivos. Aqui, uma coisa que é bem interessante no estudo, a maioria dos trabalhos que a gente pesquisou não fala muito a respeito disso, mas esse estudo que a gente apresentou mostra essa redução na espessura macular com uma recuperação parcial, principalmente no primeiro mês após a reposição da vitamina A, com uma recuperação ainda vista até um ano após. E essa redução da espessura, tanto na redução da espessura como um todo, como na redução na camada de células ganglionares. E aqui os autores eles acabam não conseguindo especificar exatamente o motivo, mas outros estudos corroboram isso, como, por exemplo, aqui esse outro estudo que mostra os achados de eletroretinograma, que a gente já esperava, né? Então, o paciente com nictalopia, afetando bastante a função de bastonetes. Então, a gente vê aqui que a função, a avaliação aqui no ERG de campo total, né? A resposta exclusiva de bastonetes é completamente
reduzida e depois a melhora com a reposição de vitamina A. E aqui, apesar de não aparecer a imagem, eles viram também alguns estudos com ratos, mostrando a redução dos potenciais oscilatórios, que vai ao encontro ali daquele outro estudo, mostrando a redução justamente nas camadas internas da retina. O campo visual nem sempre é visto, né, a alteração, mas em geral vai ter uma constrição do campo e às vezes defeitos arqueados também já foram descritos, arqueado superior e inferior, com também uma boa recuperação com a reposição de vitamina A. Então, o tratamento, né, como já se esperava, é feito com a reposição, e aqui a gente tem uma tabela só para ter uma ideia de como é feita essa reposição, a depender da faixa etária e do tipo da classificação em que o paciente se encontra, né, da deficiência de vitamina A. E pensando, né, como foi apresentado, o prognóstico aqui acaba sendo muito bom. A visão noturna acaba recuperando, né, a nictalopia se resolve aí nas primeiras semanas, a perimetria também apresenta uma rápida recuperação, e a gente viu aí, né, ao longo da apresentação, que tanto aqueles depósitos subretinianos, as imagens hipoautofluorescentes, né, com as imagens branco-amareladas na retina, tendem a melhorar, até a espessura da retina apresenta uma boa melhora. Contudo, o que a gente não pode deixar de ressaltar é a gravidade desse quadro. 2/3 das crianças que apresentam ceretomalacia, então, pela aquela classificação da tabela, esse X3B, são úlceras graves que acometem mais de 2/3 com ceretomalacia. 2/3 dessas crianças vão a óbito. Crianças com nictalopia apresentam 3 vezes mais chances de ir a óbito do que para as crianças com deficiência de vitamina A subclínica. E crianças com manchas de Bitot apresentam 9 vezes mais chances de ir a óbito do que crianças com a deficiência de vitamina A subclínica. Então, é muito importante, apesar de raro, a gente sempre ficar com esse diagnóstico na cabeça, porque não só pela questão visual, mas a gente pode fazer aqui a diferença na vida, inclusive salvando a vida dessas crianças. E é isso. Muito obrigado. Excelente, Pedro. Excelente apresentação, ótimo e boa recuperação do Covid. Eu estou dizendo que o Pedro fez tudo isso ainda tratando e com um quadro sério aí de Covid, né, Pedro? Parabéns pela dedicação, a gente agradece, tá? E ainda bem que você está melhor e já nos próximos dias você deve estar bem de novo, né? Com certeza. Se cuida, tá? Obrigado, professor. Valeu, Pedro. Obrigado você. Obrigado você. Agora, Carolina, se você quiser compartilhar o artigo. Ótimo, o artigo, enquanto você compartilha, só resumir rapidamente o artigo. Pode compartilhar aí, Carolina. Esse artigo procura critério relacionado à metamorfopsia para indicar cirurgia de membrana epirretiniana. Então, eles procuraram um biomarcador que fosse específico para avaliar o prognóstico visual desses pacientes. E o que eles viram foi as pregas retinianas, que a gente vê a tração que isso exerce na retina. Quanto maior a tração, maior o envolvimento da superfície da retina, indo até em direção à retina externa, tá? São as pregas retinianas. Então, eles quantificaram a espessura dessas pregas retinianas e relacionaram isso com a acuidade visual pré e pós-operatória. E com isso eles conseguiram, numericamente, estimar quando você deve operar esses pacientes relacionados à extensão dessas pregas retinianas para ter uma boa qualidade de visão pós-operatória. É um estudo retrospectivo, tem que ter confirmação ainda com estudos prospectivos, feito pela Universidade de Yokoyama, no Japão. É um artigo excelente que a Carolina, então, vai detalhar. Então, Carolina, fica à vontade. Perfeito. Bom, com essa introdução do professor Sérgio, meu nome é Carolina Martinez, sou residente do primeiro ano do serviço. Queria agradecer ao professor Sérgio Pimentel e à doutora Júlia Bastian pelo auxílio na elaboração dessa apresentação. Bom, esse é o artigo que a gente vai discutir hoje, um artigo japonês curto, objetivo. Eu gostei muito de ter trabalhado com esse artigo. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho da membrana epirretiniana, mais para os meus colegas R1s, principalmente. Então, essa condição é um tipo comum de proliferação fibrocelular encontrado na membrana limitante interna, que é significativamente associada com o envelhecimento.
A membrana epirretiniana tem como principais sintomas baixa acuidade visual, metamorfopsia e aniseicônia. E esses sintomas resultam justamente da atração que a membrana epirretiniana exerce sobre a retina. Desses sintomas, o mais importante é a metamorfopsia, por ser o mais precoce e por demonstrar uma maior associação com a qualidade da visão desse paciente. O tratamento da membrana epirretiniana é o peeling da membrana e da membrana limitante interna. E os problemas principais dessa cirurgia incluem que não tem um consenso com critérios de indicação cirúrgica, e além disso, o fato de que a metamorfopsia persiste após essa cirurgia em 70% dos casos. Opa, se a gente está fazendo uma cirurgia que não resolve o principal sintoma, em 70% dos casos, alguma coisa está errada, né? E então, o objetivo desse estudo foi encontrar um biomarcador objetivo e quantitativo para metamorfopsia que ainda não existe, né? Dessa maneira, além de estabelecer esse marcador, ele tenta determinar a relação entre a metamorfopsia pré- e pós-operatória e a profundidade máxima das dobras da retina. A gente vai falar muito desse termo nesse artigo, vou abreviar como MDRF, tá? Além disso, outro objetivo é determinar a relação entre as mudanças na metamorfopsia e no MDRF ao longo do curso natural da doença. E, por fim, determinar quantitativamente o timing ideal para a indicação dessa cirurgia, baseado na relação entre a metamorfopsia pré- e pós-operatória e o MDRF, de modo a melhorar a qualidade de vida e a qualidade de visão dos pacientes depois da cirurgia. Então, qual que foi a metodologia? É um estudo retrospectivo e observacional, que trabalhou com 162 olhos de 160 pacientes acometidos por membrana epirretiniana idiopática, então excluíram todos os casos de membrana epirretiniana secundária, entre 2017 e 2019 em Yokoyama, no Japão. Desse modo, cada olho foi submetido a um exame oftalmológico completo, uma análise de swab source OCT, a medida da profundidade máxima das dobras da retina e o estadiamento da progressão da membrana epirretiniana. Mais importante, eu acho, é mostrar como que essa medida do MDRF foi feita, né? E o artigo apresenta melhor do que eu falar como foi feito, o próprio artigo, ele traz um vídeo para a gente, que eu vou apresentar aqui para vocês, que é muito, muito elucidativo. Então, como que mede, né? Constrói uma imagem 3D, com base no OCT em face, depois é aplanada essa imagem no nível da membrana limitante interna. A seguir, são visualizadas as dobras da retina abaixo da membrana epirretiniana e isso é feito por meio de mudar a profundidade, né? Então, identifica qual que é a dobra da retina mais profunda e mede-se a distância entre essa dobra e a membrana limitante interna. Nesse caso, a gente vê que essa membrana tem 114 micra, desculpa, essa dobra tem 114 micra, e a gente vê que em 117 micra essa dobra desaparece, de modo que a dobra tem, a profundidade máxima dessa dobra é 114 micra. Vamos voltar para a apresentação, então. Outra coisa que esse estudo também vai medir o deslocamento dos vasos da retina, né, que é uma maneira de estadiar a progressão da membrana epirretiniana. Como que ele faz isso? Aqui nós temos o OCT pré-operatório e pós-operatório. Ele escolhe uma região que tem muitas dobras e escolhe 2 vasos. E calcula a distância entre os 2 vasos. Depois da cirurgia, a gente espera que com a retirada da membrana epirretiniana, eu vou diminuir a tração, logo a distância entre os mesmos 2 vasos vai ser menor, de modo que L' vai ser menor do que L. Então, ainda falando da metodologia, os procedimentos cirúrgicos que foram realizados foram por meio do Constellation. A indicação foi baseada na queixa de metamorfopsia ou na perda da acuidade visual dos pacientes envolvidos no estudo, e após a vitrectomia, a membrana epirretiniana foi removida o máximo possível, né? Cirurgias foram realizadas por apenas 2 cirurgiões muito experientes, e a membrana limitante interna também foi removida após ser curada, e a área de peeling foi, no mínimo, maior que a área parafoveal, e foi determinada a critério do cirurgião experiente.
Além disso, é importante salientar que, dentre os pacientes fásicos, aqueles que tinham mais de 50 anos ou uma catarata maior que N2 foram submetidos também à facoemulsificação com implante de LIO. Então, vamos para a parte que interessa, vamos falar dos resultados. O primeiro resultado que o estudo traz é essa relação entre o M-Charts pré- e pós-operatório e a profundidade máxima das dobras da retina. A gente vê que eles são significativamente correlacionados e que os valores de MDRF correspondentes ao limiar em que a metamorfopsia interfere no cotidiano, que seria um M-Charts de meio, varia de 69 a 118 micra. Além disso, ele avalia a relação entre a severidade da membrana retiniana e o MDRF. O que ele observa é que o MDRF pré-operatório nos estágios 3 e 4, que seriam os mais graves, é maior do que nos estágios 1 e 2. Que bom, né? Porque isso fala de acordo com tudo que a gente está falando. Quando a membrana retiniana é mais leve, eu tenho um MDRF menor, e assim vai subindo consecutivamente. O que a gente conclui com isso? Que o MDRF pré-operatório tem uma correlação positiva e significativa com o estágio da membrana retiniana e com a metamorfopsia. E que as alterações pós-operatórias do MDRF e da metamorfopsia vão seguir esse mesmo padrão. Outra parte dos resultados fala sobre as alterações ao longo do tempo na MDRF e na metamorfopsia após a cirurgia. E o que foi observado é que o MDRF era de 88 micras, média, antes da cirurgia, e 1 mês e 6 meses após foi de 0. E o M-Charts pré-operatório diminuiu significativamente após 1 mês da cirurgia e permaneceu inalterado até 6 meses. O que é preocupante é que o grau de metamorfopsia residual 6 meses da cirurgia foi de 54,5% em relação à metamorfopsia pré-operatória, que corresponde a cerca de 70% de persistência de metamorfopsia. E ainda o artigo fala sobre a correlação significativa entre a alteração entre a profundidade das dobras da retina e a quantidade de deslocamento dos vasos da retina após a cirurgia. Então, ele conclui que existe essa correlação que é significativa. Enfim, o que a gente pode trazer de discussão e conclusão desse artigo? Que após a cirurgia, houve um desaparecimento total das dobras da retina, porque, naturalmente, foi liberada a tração tangencial que era exercida sobre essa retina, de modo que o tecido na superfície retornou à sua posição original. Contudo, apesar dessa melhora anatômica e estrutural, houve uma persistência da metamorfopsia em quase 70% dos casos, sugerindo que não é só a liberação dessa tração que elimina o sintoma, mas sim é necessária a resolução da patologia complexa causada por essa tração. E como a gente não tem um tratamento efetivo para a resolução dessa patologia intrarretiniana, é essencial determinar o timing correto da abordagem cirúrgica, baseando-se no grau de metamorfopsia e de acuidade visual. E, enfim, a informação de ouro, o que tem que ficar desse estudo, se a gente for resumir em uma linha, é que esses cálculos, né, indicaram que para o paciente manter a acuidade visual e ter uma menor quantidade de metamorfopsia possível, a cirurgia tem que ser indicada quando o MDRF variar entre 69 e 118 micra. Vamos falar um pouco das limitações desse estudo para concluir. Como o professor Sérgio muito bem colocou no início, é um estudo retrospectivo, tem um espaço amostral pequeno e um tempo curto de segmento, apenas 6 meses. Além disso, outros sintomas, além da metamorfopsia, não foram avaliados. Desse modo, precisamos de coortes prospectivas com um N maior para definir se, de fato, isso pode ser usado em larga escala. Além disso, é necessário considerar tanto o M-Charts quanto o MDRF pré-operatórios para indicação cirúrgica, né? Não apenas o MDRF. E esse marcador parece ser objetivo e quantitativo de metamorfopsia, sendo que, como já disse, só para reiterar, a acuidade visual é mantida quando a cirurgia é indicada nesses valores entre 69 micra e 118 micra. Queria agradecer a atenção de todos. Boa noite. Obrigado, Carolina. Excelente a tua apresentação, tá? Parabéns. Excelente. Jorge, Tereza, vocês vão usar o MDRF para indicar cirurgia de membrana?
Eu acho que é um método um pouquinho complicado para o dia a dia, pelo menos para a minha realidade, parar para fazer esse cálculo aí é bem complexo. Você determinar o MDRF para medir a altura da dobra. Coisas interessantes com relação à membrana epirretiniana, quem tem a minha idade e a sua, a gente pensar quanto já evoluiu essa história. Antigamente, a gente terminava o paciente operar ou não, se for determinada acuidade visual. Geralmente, o paciente tem visão pior que a 20/60, está determinado um bom biomarcador para a gente começar a cirurgia. E aí, hoje a gente vê o seguinte, que quando a gente espera muito o paciente piorar muito a visão, ou permanece muito tempo naquela visão ruim e tem danos estruturais importantes, a gente não melhora esse paciente mesmo com cirurgia, demora muito tempo ou não melhora mesmo a metamorfopsia. E levando para aquela teoria da descolamento de retina, que o displacement, que é mostrado bem melhor pela autofluorescência, que você vê o vaso fantasma, onde era o vaso, depois onde ele ficou o vaso, depois que você operou, esse displacement é que determina a metamorfopsia. Provavelmente, quando a gente faz uma mudança estruturais como essa e tem o displacement, os fotoreceptores nunca mais voltam para o seu lugar. Tem uma teoria que relata que quando as células estruturais são as células de Miller, ela fica muito tempo com alterações anatômicas graves, ela não volta ao alinhamento correto e elas são importantes para a penetração da luz de forma que o processo se realiza no fotorreceptor. Então, acho que a gente talvez esteja esperando muito tarde se esperar todas essas mudanças estruturais e metamorfopsia. Eu acho que talvez o paciente, muito antes até de uma dobra de retina dessa, na hora que ele começar a sentir algum tipo de metamorfopsia, já estava na hora da gente operar esse paciente e não deixar ele com alteração anatômica tão importante. Mais ou menos isso. Não sei se foi muito confuso, mas... Não, deu para entender bem, Jorge. Mas, viu, Jorge, eu acho que a gente tem duas indicações quando vê o paciente com membrana. Ou ele tem uma visão baixa e se queixa, uma visão, então, de 20/40, pior que 20/40, ou se ele tem até uma visão de 20/30, digamos, mas a metamorfo atrapalha muito ele. E aí seriam essas duas indicações cirúrgicas. Mas são indicações subjetivas, tanto do paciente quanto nossa, né? Então, o que esse exame quer é determinar objetivamente qual parâmetro que você poderia usar. Então, eu acho, Jorge, que não é difícil de você fazer um OCT face. Você começa na limitante interna, vai descendo no OCT, no anface, até onde essas pregas retinianas vão. Então, se elas ficarem abaixo de 69 micra, já começa a indicação da cirurgia, tá? Até 118 micra, você pode até esperar um pouco mais, se o paciente tem uma boa acuidade visual ou se tem tem pouca metamorfopsia, embora tenha uma correlação linear entre a profundidade dessas pregas e a acuidade visual e a metamorfopsia, né? Você pode esperar até 118 micra, eventualmente, ao redor disso, para esse paciente ter ter um prognóstico visual adequado. Então, o que a gente tem dúvida antes da cirurgia, poxa, o paciente tem 20/30 de visão, vou operar ele, mas ele ainda tem uma visão boa. Será que ele ainda vai ter uma recuperação boa se eu deixar a cirurgia para daqui 6 meses ou para daqui 1 ano? O que eu posso falar para esse paciente? Então, fazendo essa avaliação numérica dessas pregas retinianas, eu consigo ser mais conclusivo para não indicar a cirurgia, ou para indicar a cirurgia e explicar para o paciente por que a gente está fazendo isso, né? E preservar a acuidade visual desse paciente. Então, eu acho um parâmetro ainda para ser estudado em estudos prospectivos, e essa hipótese ser confirmada em outros estudos, mas eu acho que esse dado é muito relevante. Esse estudo foi baseado em estudos anteriores menores, de grupos japoneses também, né? Eu acho que em breve a gente vai ver alguns estudos prospectivos avaliando essa metodologia. E eu acho interessante, eu acho um dado interessante que deve ser usado futuramente. Vamos ver, Jorge. Tereza, algum comentário aqui? Eu não li o artigo e
tive que sair um pouquinho. Desculpa, Sérgio. Fica para a Você próxima. vai comentar, tá, Fica você pra vai comentar o próxima. caso cirúrgico, então, que a Lívia vai apresentar agora. Lívia, você Ok. quer compartilhar, então, a última apresentação? Boa noite a todos, meu nome é Lívia, hoje eu fiquei responsável pela apresentação do caso cirúrgico. Eu gostaria de agradecer a doutora Elisa, que me auxiliou na cirurgia, e ao doutor Leandro Cabral e ao doutor Sérgio Pimentel por toda a orientação na condução desse caso. O caso se refere a uma paciente do sexo feminino, de 43 anos, branca. Essa paciente apresentava de comorbidades hipertensão e hipotireoidismo bem controlados, além de traço falcêmico. De antecedentes oculares, ela possui uma uveíte anterior, bilateral, recorrente, de característica hipertensiva, cuja provável etiologia é herpética. A última crise de uveíte foi em 2019, e essa paciente desenvolveu um glaucoma secundário à uveíte, necessitando de intervenções cirúrgicas, como TREC no olho direito e faco e tubo no olho esquerdo. Atualmente, ela se encontra em uso de brimonidina em ambos os olhos e colírio combinado de timolol ou zolamida no olho esquerdo. Essa paciente apresenta também retinopatia falciforme, já tendo sido submetida a algumas sessões de laser periféricos em ambos os olhos. Em junho do ano passado, essa paciente se apresentou no ambulatório com o seguinte exame oftalmológico. Ela informava uma acuidade visual de 0,9 no olho direito e 0,6 no olho esquerdo. A biomicroscopia anterior apresentava alterações relativas às crises de uveíte anteriores, como algumas regiões de atrofia de íris e cinéicas posteriores, e também as alterações referentes às cirurgias do glaucoma. A tonometria se encontrava dentro da normalidade. No exame do fundo de olho, no polo posterior, o que chamava mais atenção é a presença de um aumento da escavação, né, um nervo de aspecto glaucomatoso em ambos os olhos, e o OCT da região macular mostrava discretos afinamentos temporais da retina em ambos os olhos, e também aqui um aumento da espessura da coroide subfoveal, medindo 418 micras no olho direito e 463 micras no olho esquerdo. Quando a gente examinava melhor a periferia dessa paciente, nós podíamos observar, além das marcas de laser prévias, a presença de algumas regiões de CIFANs ativos na periferia temporal superior e temporal inferior no olho direito. Esses achados foram confirmados no exame de angiografia fluorescênica, com a presença de extravasamento, exclusão capilar e alterações telangiectásicas. Nesse momento, a conduta foi indicar a fotocoagulação a laser na periferia temporal do olho direito, sendo que foram realizadas 2 sessões, em agosto e outubro de 2021. Essa paciente retornou, no início desse ano, com uma queixa de uma redução da acuidade visual do olho direito, de evolução aproximadamente 1 semana. E realmente a acuidade visual informada nesse momento foi bem menor do que a inicial, né? Agora ela informava uma acuidade visual de 0,3, antes era 0,9, e na fundoscopia nós podemos observar aqui uma alteração do brilho macular e uma lesão de aspecto tracional, principalmente nessa região da arcada temporal superior. No exame de OCT, nós também vemos as alterações, como perda da depressão foveal, a presença de uma linha hiperrefletiva na superfície da retina. E, em maio desse ano, a gente já observa aqui que a tração ela se encontra mais evidente e nós temos uma destruturação importante da retina, em que nós vemos aqui em maiores detalhes nesse vídeo, com diversas alterações cistoides, desorganização da arquitetura, esquise, inclusive com fluido subretiniano na região foveal. E a acuidade aqui de 20/200, né, 0,1. Então, eu gostaria de abrir aqui a discussão, diante desse caso, das hipóteses diagnósticas e também da conduta. Perfeito, Lívia. Jorge e Tereza, vocês viram a progressão dessa melhora? Primeiro, Tereza, você já viu o laser induzir formação de membrana com essa velocidade em pacientes com anemia falciforme, com traço falcêmico? Esse quadro periférico importante é muito mais comum no SC, né? Então, esses CIFENs não são tão comuns no SS, no portador de hemoglobina S. Eu acredito que quando existe uma comorbidade, como ela tem a uveíte, né?
Certo? Ela é uma paciente com uveíte. Então, você pode ter um agravamento do quadro ocular. Então, você tem oclusões vasculares mais importantes quando você tem uma comorbidade no traço falciforme, tanto no traço como no SS. Então, eu acho que pode ocorrer. Então, se ela tem a uveíte, aí é uma pergunta que eu ia fazer, se ela tem alguma atividade da uveíte no momento. Eu acho Não, que não, doutora né, Maria Lívia? Tereza. Não, é totalmente Não, cicatricial, inclusive então, né? ela faz, Então, inclusive, acompanhamento regular no serviço da uveíte, não está em atividade. A última crise foi em 2019. E uma é muito segunda raro você ver comorbidade, Tereza, uma segunda comorbidade é o glaucoma secundário ao veíte, né? o glaucoma secundário uveíte. Eu acho que ela tem, então, essa isquemia, mais importante do que teria um portador, né? E fechou o vaso da periferia, e ela teve o CIFENS, que é muito difícil você ver em portador esse CIFEN. Agora, aí, como ela tem um quadro agravado, eu acho que poderia fazer uma eritrocitoaférese antes de fazer a vitrectomia. Eu acho que deve fazer a vitrectomia, né? Porque ela tem uma tração importante na mácula, só que a gente não sabe quanto que vai falsizar, com as alterações que você induz durante a anestesia, aumento da pressão intraocular com a infusão, agora que tem trocado tudo valvulado, é preocupante. Então, para você deixar a paciente o mais normal possível, você faria uma eritrocitoaférese, né? Porque, em geral, esses pacientes portadores não têm anemia, então você tem que tirar a hemácia doente e colocar a hemácia boa. Faz uma aférese e opera normalmente como se ela fosse uma pessoa normal. Claro que se você não fizer isso, você tem que pôr oxigênio suplementar, controlar muito bem a pressão intraocular durante a cirurgia, tem que ser baixa, esquentar o soro, né? Você tem que, porque diminuição de temperatura, hipóxia e aumento de pressão intersticial, você pode ter mais falsização. Então, você tem que fazer tudo para ela não ter falsização, né? Porque, às vezes, você tem uma isquemia no polo posterior. Uma vez eu operei uma catarata que teve uma isquemia macular, ela ficou com dedos, entendeu? E era SC. Então, às vezes, tem isquemia no polo posterior. Então, eu tomaria esse cuidado, mas indicaria a vitrectomia. Perfeito, ótimo, Tereza. Jorge, você já viu uma evolução de agravamento dessa forma de uma membrana epirretiniana? Por falsização? Não. Não. O paciente com um quadro de uma membrana epirretiniana. Se você olhar esse OCT aqui em cima à direita, parece um OCT de fosseta, né? E ela tem um nervo óptico normal. A gente procurou, ela não tem fosseta. Não tem. Parece fosseta. E a membrana fica parecendo muito mais uma evolução de uma combinação de membrana com membrana fibrovascular de um diabético, uma oclusão de ramo. É isso que me chama a atenção. Parece quando você tem uma oclusão de ramo que forma membrana neovascular, geralmente faz essa configuração aí. Ou diabético também, às vezes, acontece. E foi muito rápido, né? Muito mais do que se ele foi induzido pelo laser. Talvez o processo isquêmico também tenha ajudado. Maria Tereza deu uma aula para a gente aí sobre falsização e os riscos cirúrgicos. Eu morro de medo de operar paciente com falcemia, porque às vezes você faz uma cirurgia linda e maravilhosa, o paciente tem isquemia e a visão fica péssima, entendeu? Outra coisa que eu morro de medo é quando está muito isquêmico aí, fazer uma ruptura na base ali onde está fazendo laser e esse paciente descola a retina. Geralmente é muito ruim o descolamento de retina nesses pacientes secundário à cirurgia. Mas muito interessante também, porque no SC, esses quadros mais graves assim, eu só vi na vida em SC. Certo. Algum cuidado específico, além dos cuidados pré-operatórios, né, para pacientes com anemia falciforme, na cirurgia em si, para remover essa membrana ou não? A única coisa, eu manteria a pressão intraocular baixa. Eu não tentaria ao máximo manter a pressão bem baixinha, porque além de tudo que Maria Tereza já falou aí,
Muito cuidado. Perfeito. Lívia, você quer mostrar, então, a evolução? Sim, sim. Então, a gente analisando o OCT no aparelho mesmo, por diversos cortes, a nossa hipótese diagnóstica principal é que essa paciente tinha uma hialoidestise e que ela apresentava uma síndrome de tração vitreomacular. A conduta foi a realização da vitrectomia posterior, que eu vou mostrar o vídeo da cirurgia. Então, eu iniciei a cirurgia colocando triacinolona e realizando o cor vítreo. E com o auxílio de uma PIC, eu fui tentando dissecar essa hialoide posterior lentamente, né, tentando de uma maneira bem delicada, e aos pouquinhos essa hialoide posterior, ela foi se soltando da retina. Aqui nessa parte do vídeo a gente consegue ver que o descolamento da hialoide posterior foi bem sucedido, né, a gente consegue ver ela levantando um todo. Ainda ficou essa ilustração temporal superior, que depois eu manipulei e terminei de aliviar a tração nesse setor. Eu realizei a base vítrea 360 graus sob indentação e encontrei, aqui está bem interessante o detalhe desse sifão temporal inferior, mas eu encontrei sifão, na verdade, nos 4 quadrantes dessa paciente. Então, eu optei por realizar laser periférico 360. E eu deixei essa paciente, deixei com ar. Aí vou mostrar agora a evolução pós-operatória. Eu saí da cirurgia bastante satisfeita, porque eu achei que eu conseguia aliviar bem a tração, né? E logo no 5º dia de pós-operatório, eu já fui realizar o OCT para ver o aspecto da fóvea. E, para minha surpresa, o líquido subretiniano estava maior do que no pré-operatório. A espessura central máxima no pré-operatório era de 767 micras, e no 5º dia de pós-operatório estava em 1.103 micras. Eu acompanhei essa paciente de perto, e assim, ela ficou com esse aspecto mantido durante bastante tempo. Ela vem apresentando uma redução bem lenta desse líquido, tá? De forma que essas são as imagens do 45º dia de pós-operatório, em que eu tenho aqui agora uma redução da espessura central para 735, um pouco menor do que no pré-operatório, e uma diminuição das alterações císticas. Essa paciente, ela apresenta ainda acuidade visual de 20/200. A única melhora que ela refere é que ela está com menos metamorfopsias. Eu separei alguns pontos aqui para a gente discutir sobre esse caso, em relação aos cuidados intraoperatórios em pacientes com retinopatia falciforme. Acho que a doutora Maria Tereza já explicou bastante bem para a gente, né? E eu gostaria de abrir a discussão para vocês a respeito da técnica cirúrgica, né? Que eu realizei a dissecção com a PIC. Se alguém aqui teria preferido utilizar a microfórceps ou então uma dissecção bimanual? Vamos responder aos pouquinhos, então. Lívia, assim, o PIC, você conseguiu fazer tudo muito bem com o PIC. É mais fácil com fórceps, ou com uma pinça de limitante interna, talvez, fazer essa dissecção. O PIC, você viu que tinha dificuldade, às vezes ele soltava um pouquinho, então é possível fazer com o PIC, talvez seja um pouquinho mais fácil fazer com microfórceps. Eu não acho que nesse caso especificamente você precise usar a técnica bimanual. Jorge? Opa, concordo com você plenamente. Eu tentaria primeiro com o fórceps, com a pinçazinha. Tentaria ser muito delicado, porque, como você mesmo disse, parece uma fosseta e está se comportando como tivesse uma esquise por fosseta, ou seja, esse líquido aí vai demorar meses para se absorver. E aí eu tentaria, ao máximo, evitar qualquer ruptura, que é muito perigoso. E tivesse muita adesão aí nessa membrana, você poderia ter risco. A retina é bem isquêmica, e se você lembrar que fosseta, quando você vai fazer limitante, tirar limitante de fosseta, o risco grande de você abrir um buraco de mácula. Então, teria muito cuidado, olharia bem o tecido, sentiria bem o tecido durante a tração que a gente está fazendo ali, se realmente eu conseguiria tirar, porque a tração e o trauma
cirúrgico podia ser tão maléfico quanto deixar isso aí ou ter que fazer até com a tesoura, mas foi muito fácil, as adesões não estavam muito graves. Eu acho que ela foi bem, mas poderia não ter sido. Tanto é que você vê que teve um sangramento na retina periférica. Eu não sei se ela largou uma ruptura pré-existente ou fez uma pequena ruptura. Ali, pelo menos, eu vi sangue ali. Então, como foi pequeno e contornável o processo, poderia ter sido mais grave. Então, eu tentaria, talvez, fazer um pouco de segmentação antes de tentar levantar a hialoide, só para ter mais cuidado. Certo. Em relação àquele sangramento da periferia, a doutora Maria Tereza, não, graças a Deus, não abriu nenhuma rotura. Parece que foi um sangramento vindo do sifão mesmo, daquele sifão temporal inferior. Ah, certo. Da neovascularização, né? Isso, da neovascularização. Tem mais uma pergunta aí, Lívia? Isso. Nesse caso, vocês teriam associado peeling de membrana limitante? Então, isso eu acho Lívia, eu acho que talvez a tração não seja só dessa hialoide. Eu acho que a membrana limitante deve estar espessa e contribuindo para uma tração tangencial para ter tanta esquise na retina. Então, assim, eu teria feito, eu não acho que prolonga muito o procedimento, eu faria a coloração com azul brilhante, tiraria a membrana limitante interna, não acho que gás seja necessário, nem posição de cabeça, mas talvez eu acho que eliminaria todo tipo de tração possível. Eu acho que a limitante, é difícil a gente avaliar isso, tá? É bem difícil, mas eu acho que é muita atração para essa paciente, para ser só hialoide tá contribuindo para essa atração, entendeu? Jorge, qual que é a tua opinião, Tereza? Eu pensaria igual você, mas teria muito cuidado, porque podia abrir um buraco de mácula aí na hora que você fizesse a limitante. Mas eu concordo com você que provavelmente tem uma atração aí da limitante interna fazendo essa esquise, esse líquido subretiniano demorar bastante para reabsorver ou não reabsorver, né? Pode ser que futuramente precise até fazer um novo procedimento, mas eu esperaria no mínimo 6 meses aí para pensar em qualquer coisa. Você acha que gás e posição ajudaria na recuperação? Nada. Eu acho que gás e posição não tem grandes efeitos. O efeito é quando você libera a tração. É igual aquela tração que você tem do alto míope, quando você síndrome tracional, maculopatia tracional do míope, que é um enrijecimento da limitante interna que faz com que faz a esquise, buraco de mácula e tudo mais, não necessariamente precisa ter uma membrana, basta um enrijecimento da limitante interna que leva a isso, e quando você retira a limitante interna, você aumenta a elasticidade da retina e favorece bastante o assentamento disso aí. Mas tem que tomar muito cuidado, fico muito preocupado porque o falcêmico, a retina é isquêmica, certo? Ela é fina, tanto é que você tem um afinamento temporal. Então, qualquer ruptura aí é diferente, não é um paciente normal. Tereza? É uma coisa que a gente pode fazer, às vezes, para melhorar a absorção de líquido subretiniano é dar acetazolamida, né? Que está totalmente contraindicada em falciforme, certo? Porque ela dá uma acidose metabólica que piora a falcização. Então, é uma outra arma que a gente não pode usar. Então, eu acho que a única tentativa que eu faria mesmo era de tirar a limitante interna. Lívia, outra pergunta? Isso. O último tópico, que é um pouco até polêmico, né? Que, assim, em relação à lentidão dessa reabsorção do líquido subretiniano e a paciente apresentar coroide espessa. Vocês acham que poderia ter alguma relação? Boa pergunta. Boa pergunta. A ideia é que talvez você, com os vasos da coroide espessos e a compressão da corocapilar, você tenha uma isquemia do epitélio pigmentado da retina, em teoria, né? E você tem uma capacidade de bomba reduzida desse EPR.
Então, isso é teoricamente, mas nesse caso, assim, então, teoricamente até poderia. Nesse caso especificamente, eu acho que é tudo pela atração mesmo. Então, eu não acho que a coroide mais espessa dela tenha relação com isso. Jorge e Tereza, qual a ideia de vocês sobre isso? Eu concordo, eu acho que não tem a ver e tem que esperar. Uhum. Jorge? Eu concordo e esperar. Acredito que vai levar uns 6 meses esse líquido aí para se reabsorver. Tá. Se não reabsorver, se ela continuar com esse líquido, alguém reinterviria para tirar a limitante interna? Sim, se ela concordar e estiver incomodando muito, discutiria bastante com ela, tomaria todos os possíveis cuidados e pensaria em tirar essa limitante. Então, Olivia, eu acho que é consenso a gente achar que a recuperação por essa tração toda é mais lenta mesmo. Ela teve, se você mostrar os OCTs de novo, ela reduziu muito a esquise dela. Apesar do líquido subretiniano estar muito semelhante, a esquise diminuiu bastante, tá vendo? Então, então uma hipótese é talvez pensar na limitante interna, mas eu acho que depois de um bom tempo de acompanhamento, ela tem 1 mês e meio, né? Então o Jorge falou 6 meses, talvez seja isso mesmo. Vamos ver o quanto que ela consegue melhorar nesse período, né? Ela tinha uma visão, há pouco tempo ela tinha uma visão muito boa, né? Então ela tem fotorreceptor bom. Se esse líquido subretiniano reabsorver, eu acho que ela tem a tendência a ter uma boa recuperação visual. Jorge e Tereza, algum outro comentário final aqui? Eu acho que, mostrando aquela última imagem, talvez tenha ficado alguma coisinha na arcada temporal superior, aqui de membrana, ou não, ficou tudo limpo? Não parece, doutora Maria Tereza, eu acabei não trazendo o OCT dessa região, mas, assim, parece que a atração foi aliviada mesmo. Foi aliviada. Isso do peeling da membrana limitante interna foi uma coisa que eu fiquei com dúvida no intraoperatório, mas, assim, como eu achei que consegui remover bem a elóide posterior, eu tentei ser mais conservadora nessa primeira abordagem e ver realmente como que ela ia evoluir. Claro. Mas, assim, eu vou continuar acompanhando essa paciente e no próximo caso cirúrgico que eu vou apresentar, eu trago aqui a evolução dela. Nossa, seria ótimo. Para compartilhar. Excelente, excelente. E, Lívia, parabéns pela apresentação, tá? E pelos pontos de discussão aí. Ótimo, excelente. Caso super difícil, caso complexo, com várias variáveis aí, né, que foram discutidas. Então, parabéns pela apresentação, tá? E a gente vê, vamos acompanhar essa paciente, vamos ver mais para frente, você traz de novo e a gente vê a evolução, tá bom? Então, Ótimo. agradeço muito a atenção e todas as considerações. Boa noite. Obrigado, Lívia. Então, boa noite a todos. Agradeço a todas as apresentações aqui, aos comentários de todo mundo, as perguntas, e a gente se vê na próxima quinta-feira, tá? Boa sexta, bom final de semana para todos. Um abraço.